Fala galera, meu nome é João, mais conhecido como Jota. Eu estou aqui com o Marcelo, diretor do Náutico, e a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns títulos que o Náutico teve e agora tá um zoom sobre reconhecimento deles como oficiais em títulos brasileiros. Eu queria que, Marcelo, a princípio tu explicasse um pouco de onde veio a ideia, de onde surgiu esse modelo, e aí a gente vai conversando, trocando ideia a partir disso. Massa. Aliás, é um prazer ter você aqui. Então, primeiramente, agradecer aí pelo espaço, parabenizar aí pelo trabalho, que é sempre importante as mídias independentes do Náutico, né, estarem se fortalecendo. É, Me apresentar, né, meu nome é Marcelo, como você disse, eu sou diretor jurídico aqui do Náutico. Entrei na gestão esse ano, mas vivo o Náutico há bastante tempo já. E lá por volta de 2021 ou 22, acredito que no final de 2021 para 22, eu conheci o pesquisador Lucas Barcelos, que ele tem um único defeito, que é ser rubro-negro, mas que me ajudou bastante a conhecer uma história que eu sabia que existia, mas eu não sabia nenhum pormenor dela, assim, nenhum detalhe mais a fundo, que era a respeito de 5 títulos antigos que o Náutico tem, é, que ele me apresentou na época de forma muito embrionária, assim, de forma muito, assim, ó, tem esses 5 títulos aqui, eu encontrei jornais e tal, que são os 3 títulos da Taça Norte, Torneio dos Campeões do Norte de 52 e o Torneio dos Campeões do Norte de 66. E aí, assim, com o tempo a gente foi estudando mais sobre os títulos. É, Posteriormente, a gente apresentou até um guia para o dossiê, né? A ser apresentado na época para a diretoria jurídica do Náutico, que a gente enviou para o Conselho Deliberativo. Eles nos receberam numa reunião do Conselho, a gente apresentou até então a ideia. O desconhecimento na época, assim, até existia uma ideia de que seriam 5 Copas do Nordeste unificadas, eu já adianto que não é isso. É, mas a gente foi amadurecendo a ideia e tentando entender o que era cada torneio, o que era cada história contada ali, o que era que existia no Náutico que a gente poderia revisitar e entender essa história mais a fundo, né? E aí, enfim, formamos um entendimento a respeito desses 5 títulos antigos, que agora a gente vai pleitear da forma devida, né? Seriam 3 Copa Norte-Nordeste e 2 campeonatos nacionais. Show de bola. Sobre as questões nacionais, são até essas taças que estão aqui hoje com a Isso, gente. Hoje é 10? 10 de dezembro. Dia 10 de dezembro vai estar a exposição aqui para o torcedor vir, dar uma olhada e conhecer um pouco da história. Esses são atualmente o que mais está interessando, dando zoom nas Isso. mídias do Náutico. Eu queria saber um pouco de como foi essa ideia de botar para frente esses títulos, porque tinha esse rumor de que o Náutico tinha as Copas do Norte e Nordeste, queria reconhecer como Copa do Nordeste, e agora aparecer como título nacional, que é uma expressão a mais, é bem diferente para o torcedor entender. Queria que tu explicasse um Isso. pouquinho como foi esse. Inicialmente, assim, é importante a torcida perceber a diferença entre esses torneios. 3 desses torneios, a gente fala que já são oficiais, mas eu já adianto que é uma coisa um pouco errada que a gente tem repetido de que só 3 são oficiais. Os 5 são oficiais. E eu vou explicar por quê. Mas 3 deles, eles já nasceram oficiais na forma mais pura da palavra, porque eles foram organizados pela CBD, que eram as 3 Taça Norte, que eram as 3 Copas do Norte Nordeste. Esses 3 campeonatos, no caso, esse campeonato, a Taça Norte, ele estava previsto no regulamento da Taça Brasil. Então, ele era o interregional da época da Taça Brasil, de 59 até ali 68. Então, esses torneios, eles nasceram, a finalidade foi ser Norte-Nordeste. No entanto, assim, existem outras questões a respeito das épocas que o Náutico esteve ali jogando. E aí é importante a gente pensar no Náutico como realmente um clube de vanguarda, assim, um clube que fomentava o futebol. E aí entra a história desses 2 títulos, né? Porque esses 2 títulos, eles nascem em formatos, com características e com questões muito próprias do Náutico e do profissionalismo no futebol. O Náutico, ele
assim, no tempo que ele começou a ser profissional, de fato, ele já iniciou nesse intuito de criar campeonatos, de criar torneios, etc. E esses dois aqui, eles são um reflexo disso. O torneio de 1952, ele é, como os jornais falavam na época, era a expressão máxima do eixo setentrional do Brasil. Na época, o Brasil ele era visto tanto administrativamente quanto em termos de região, como região norte e região sul. Então, o eixo norte do Brasil, numa época onde, por exemplo, nem a ponte Rio-Niterói existia ainda, ele era muito afastado, não só geograficamente, mas em termos de logística também do sul-sudeste. Então, os torneios que a gente tinha do eixo norte, eles tinham uma abrangência. Tem um alcance muito maior, Eles né? tinham um alcance muito maior, até da ideia que a gente tem hoje. Esse torneio aqui, existem registros de que ele era um torneio norte, nordeste e leste. Leste é uma expressão que caiu em desuso, porque se você for pensar leste hoje é o mar. Mas leste era uma faixa ali que pegava Minas Gerais, Rio de Janeiro, etc. Então é a ideia de... da Bahia ali para baixo. Exato, pedaço da Bahia. Então, é uma ideia de maior torneio possível. Então, essa ideia de nacional regionalizado pode, de início, com o olhar que a gente tem hoje, parecer uma forçação de barra, mas não era. Tanto é assim que o Náutico, depois de vencer esse torneio, que foi um torneio dos 8 campeões estaduais de 51, com exceção da Paraíba, que houve um problema que é explicado no dossiê que a gente preparou, né? Que aí colocou outro representante, mas 8 campeões estaduais, ou seja, o mesmo critério da Taça Brasil, eles se enfrentam em formato de mata-mata, e o grande campeão era o campeão do Brasil Norte. E é assim que o Náutico foi apresentado na Europa, depois em excursão. É assim que o Náutico foi visto em 1959 no Almanaque dos Esportes do Rio de Janeiro. É assim que o Náutico foi visto nos jornais e foi apresentado. Campeão brasileiro do Norte e Nordeste. Soa estranho para os tempos atuais, mas é a ideia que o jornalista na época, Cássio Borges, do Diário de Pernambuco, trazia. Veja, se os times do Sul-Sudeste podem fazer um torneio Sul-Sudeste e chamar esse torneio de nacional, a gente tem como fazer o maior torneio possível, dadas as nossas condições logísticas. Então, o maior torneio possível, a máxima expressão do futebol setentrional nacional, seria esse torneio de 1952 na época, o Torneio dos Campeões. E aí vem o nosso grande lema de projeto, que é Clube Náutico Capibaribe, repositório de glórias do esporte brasileiro, que é uma carta da Tuna Luso, a vice-campeã, que manda para o Náutico, parabenizando por fomentar o esporte, fomentar o futebol brasileiro. Em 1966, uma grande diferençazinha do... Incrivelmente, eu me arrepiei todinho agora de falar sobre essa questão do Náutico ser uma porta. Recife tem toda essa questão de portos e o Náutico ser uma porta de entrada ao futebol, Isso. de criação de torneios. Isso é muito importante da gente trazer essa cultura, trazer essa história para se dimensionar o Náutico hoje em dia. Porque com o tempo, algumas coisas não foram adequadas ao nosso tempo. E o Náutico, como foi um time centenário, pioneiro, essas coisas não foram adequadas e o entendimento de alguns não demonstra a grandeza que o Náutico tem hoje. Para você ter noção, antes de chegar no de 66, existem registros em todos os títulos no caso, em ambos os títulos que o Náutico organizou, de que o Náutico só topou ir adiante com o torneio quando os critérios de profissionalização, de oficialização do torneio fossem preenchidos. Então, por exemplo, em ambos os torneios foram incluídos no calendário nacional da CBD. Ambos os torneios seguiram critérios de profissionalização, existiam regulamentos aprovados pela CBD, existiam regulamentos, existiam regras que eram próprias da CBD. Ele seguia todo um rito de um torneio que hoje em dia é oficial. Entenda, hoje é difícil a gente pensar nesse formato, porque se você for pensar hoje em dia, qual é a chance de não ter um campeonato brasileiro? Nenhum. Não tem, porque a CBF vai organizar, certo? Mas assim, em uma época onde a gente coloca isso no dossiê, que por exemplo, o Flamengo reclamava que a Taça Brasil não era suficiente, porque não contemplava todos os times brasileiros, que entenda, porque o Hexa é tão grande? O Hexa é tão grande porque durante 6 anos, para o Brasil, só quem existia em Pernambuco era o Náutico. Porque a Taça Brasil, ela contemplava os campeões estaduais. E é muito importante a gente pensar nesse viés para você entender o título de 66, por exemplo.
O que é o título de 66? Se você for olhar só para ele, você olha com o olhar de hoje, você vai ver 5 times nordestinos e você vai pensar, talvez, isso é uma visão errônea, adianto, mas assim, que é uma Copa do Nordeste. Mas não é, por quê? Porque a gente tem que pensar em critério de classificação, em formato, em finalidade. Então, quando teve lá em 2010 a unificação dos títulos, o que é que Eudi Cunha, que foi o historiador que preparou o dossiê, ele tratava? Não é, por exemplo, que o Palmeiras, o Santos, esses times, eles foram campeões jogando 4 jogos. Eles jogaram 30 no Paulista antes, sabe? 40, 50, eram estaduais gigantescos e fortes, né? E aí, esse torneio, ele era um torneio prévio, mas que também fazia parte, de algum modo, a fase nacional. Então, na fase nacional, você chegava inicialmente numa fase regionalizada. Então, o cara ganhava aqui o Pernambucano, chegava lá, ele tinha que ganhar a Taça Norte, e depois de ganhar a Taça Norte, ele tinha que ganhar a Taça Brasil, por exemplo, para ir para a Libertadores, ou ser campeão ou vice, como o Náutico foi em 67. Mas, o torneio de 66, eram 5 times que já tinham sido campeões da Taça Norte, e eles tinham status de elite. Na época, o Bahia já tinha sido campeão brasileiro da Taça Brasil, né? O Sport ele já tinha extensa lista de títulos, o Fortaleza, o Ceará. A gente coloca no dossiê isso, e é muito importante que as pessoas tirem um pouco o clubismo de lado nessa hora, mas eram 5 times que eram os 5 maiores do Norte e do Nordeste, e talvez mais, né? Então, Talvez top 7 do Brasil. assim, existem alguns registros. Se você parar para pesquisar, você vai achar isso de forma até bem fácil, de jornais de fora do Brasil e etc., que listavam tanto o Náutico quanto o Bahia, por exemplo, como times notáveis da América do Sul, sabe? Então, esse tipo de reconhecimento é um reconhecimento que hoje em dia se torna um pouco difícil de perceber quando você vê esses grandes clubes, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, não sei o que, ganhando tantos títulos, empilhando taças e tal, nesses formatos atuais. Mas o torneio de 66 era um campeonato de elite, num formato que hoje é visto como o mais justo, o de mais adequação, que seria os pontos corridos, sabe? Sim, sim. Então, esses 2 torneios, eles têm suas particularidades. Esse, talvez, o de 52, parecido mais com a Taça Brasil, no critério de classificação, critério oficial. Esse de 66, mais parecido com, talvez, até o Campeonato Brasileiro atual, mas parecido com o Roberto Gomes Pedrosa, né? E aí, por exemplo, o de 66, ele era tão oficial que houve um julgamento na época de um jogador do Sport, que o Sport argumenta que, para poder ele jogar, que ele era que o jogador ele tinha sido punido para jogar jogos amistosos. Mas como era um torneio oficial, ele deveria jogar. E o TJD, que só se envolve em campeonato oficial, decidiu na época que ele poderia jogar, e de fato o Sport estava com razão. Então são torneios que, independente do que venha a se entender em uma chancela ou não da confederação, da CBF, são torneios gigantescos. E para finalizar, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre aquela questão que tu comentou daquela curiosidade. Do tamanho da taça foi tão grande que até torcedores rivais vieram comemorar. Existem registros de que no de 52, né, que o Sport não estava, que alguns torcedores do Sport estavam presentes aqui nos Aflitos para acompanhar o jogo e para torcer pelo Náutico também, mostrando assim o viés também de representante de Pernambuco e tal nesse torneio, né, que era um torneio grande para a época, né? Marcelo, eu queria agradecer, porque esse é um conhecimento que precisa ser passado para o público, para entender o tamanho e a grandeza do Clube Náutico Capibaribe. Queria agradecer ao Náutico por estar fazendo toda essa estrutura e a você pelo conhecimento passado às pessoas. Muito obrigado. Obrigado.